E aí, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o Rico do Encucar e nós vamos para mais uma videoaula. Desta vez, a lição 4 do currículo. Onde ele está? O nome do currículo é uma pergunta e o nome da lição responde essa pergunta. Lição 4, ele está restaurando Pedro. Lembre que este currículo faz parte, esta lição faz parte deste currículo onde nós estamos olhando para a Páscoa na perspectiva de encontros que Jesus teve depois que ele ressuscitou. A Páscoa está aqui, né, galera? A morte e ressurreição de Jesus. Mas depois que ele ressuscitou, antes dele subir aos céus, ele teve ali encontros com várias pessoas, ministrou, ensinou, consolou, e nós pegamos então 4 eventos para trabalhar e fazer uma lição de cada um. São eventos sensacionais. Hoje a gente vai trabalhar esse aqui, que é a última lição. Então, o currículo faz, né, a pergunta onde ele está, porque quando o pessoal foi lá no túmulo, não viu Jesus e ficou essa dúvida, onde ele está? Aí, então, ele começa a aparecer, começa a ministrar e a galera começa, então, a entender. Então, essa já é a lição 4 que fecha aí este currículo. Bom, aqui nós temos a passagem de João, capítulo 21, do 1 ao 17, e eu sempre digo que leia a Bíblia com as crianças. Não tenham problema de ler a Bíblia com as crianças, principalmente os maiores. Leia o texto inteiro, ok? Não tenha problema de expor as crianças ao texto bíblico. Esse é um texto fácil, é um texto gostoso de ler. Se são crianças menores, você pode ler nessa versão aqui, ó, que é a NTLH. Ela é uma versão um pouquinho mais fácil para a criançada entender e é uma versão boa também para as crianças menores, tá bom? Então, vale a pena aí você não deixar de expor a vida das crianças ao texto bíblico. A não ser que sejam muito pequenininhos, de 3 anos, 4 anos para baixo, aí você leu toda a história, você explica, você conta, mas se não, não tenha problema nenhum em expor a criança ao texto bíblico. Bom, aqui nós vamos trabalhar com o objetivo de ensinar as crianças que Jesus restaura aqueles que falham, ok? E lembre que nós estamos falando aqui da vida de Pedro. E na aplicação que nós devemos receber o perdão e o amor de Jesus sempre que nós erramos. Aqui eu quero trazer um destaque nesse objetivo, que é o seguinte: nossa força está em Cristo que nunca falhou. O tom da lição tem que ser esse. Aquele que não falha, ele é aquele que pode nos ajudar em nossas falhas. E o único que não falha é Jesus. Todas as lições a gente sempre tenta mostrar o homem como aquele que depende de Jesus e aqui não vai ser diferente. Bom, vamos lá para a lição. Então, a introdução que você vai fazer aí é uma breve síntese de toda a lição. Então, você pode até ler para a criançada ou contar. É como se fosse a sinopse de um filme, né? Se você tiver que falar assim, olha, você assistiu aquele filme, do que fala o filme? Sabe que você fala meio por cima, assim? Então, essa é a ideia da introdução e assim a criançada já vai entender do que está sendo falado. E aí, o primeiro ponto que você vai trabalhar aqui é Pedro volta a pescar. Inclusive, essa é a imagem de apoio que ficou muito bonita, inclusive. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes e ficou muito triste com o que ele fez. Mesmo depois da ressurreição, ele decidiu voltar a pescar. Talvez por achar que Jesus não poderia mais usá-lo. Era como se ele tivesse desistido de seguir Jesus por causa da culpa. Pedro estava lá, todo meio desacreditado, né? Tinha voltado a pescar, e a gente sabe que ele tinha negado Jesus 3 vezes ali antes da crucificação. Ele falou que ele não conhecia Jesus, que ele não estava com Jesus, e ele então dá uma vazada. E aí Jesus, quando ressuscita, vai lá encontrar Pedro.
Então aqui, nesse primeiro ponto, você lembra a criança que mesmo quando falhamos, Jesus não nos abandona. Jesus vai ao nosso encontro e Jesus quer nos ajudar. E falhar é coisa de nós mesmos, de homens, mulheres, de humanos. Então, primeiro ponto, você vai trabalhar aí a maneira que Pedro fica triste e tenta voltar a pescar, meio que desistir do ministério. Bom, depois de uma noite, né? Aí Jesus chama Pedro de volta. Vamos ver qual que é a outra imagem aqui. Essa daqui. Gente, olha que demais esse furinho na mão. Depois de uma noite sem pegar nada, Jesus aparece na praia e os orienta a lançar a rede novamente. Eles pegam muitos peixes e percebem que é Jesus. Então Pedro nem espera o barco chegar, pula na água e corre até Jesus. Ele queria estar com Jesus. Jesus preparou um café da manhã para eles e depois de comerem juntos começou a conversar com Pedro. Agora, aqui vem o ponto que eu quero destacar da lição. Não foi para brigar, mas para restaurar. Vamos pensar em uma pessoa que falha, que erra. Aí vem alguém, briga, dedo na cara. Ah, por que você me negou? Tá vendo? Agora eu também não quero mais saber de você. Você tá fora do ministério, pá, não sei o que, não. Jesus foi lá e trabalhou o coração de Pedro no sentido de restaurar. Chamou ele com amor. Mostrou para ele que ainda tinha lugar para ele e que ele, como homem, era assim mesmo e ele deveria lidar bem com essa graça de Deus. Deus nos perdoa, olha para frente e vai embora. Bom, Jesus é um bom pastor de ovelhas. A terceira imagem, nós colocamos até uma ovelhinha. Jesus restaura Pedro com amor. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, você me ama? Pedro respondeu com sinceridade. Jesus respondeu, cuide das minhas ovelhas. Isso aqui, pessoal, é muito importante você, até porque a gente tem uma imagem lá da ovelhinha, dizer que quando Pedro foi lá, né, e Jesus começou a ministrar a Pedro, o que Jesus fez com Pedro é o que um pastor faz com uma ovelha. Ele cuidou, ele amou, né? Jesus estava dizendo praticamente, eu te perdoo, cara, e eu ainda quero te usar. Então, aquilo que ele fez com Pedro é aquilo que Pedro deveria ter como base do seu ministério. Quando Jesus fala, cuida das minhas ovelhas. Então, Jesus está falando assim, olha, tem vidas que são minhas ovelhas, eu quero que você cuide delas. E essa experiência aqui, do quanto que eu estou te amando, te perdoando, tendo paciência com você, dando segunda chance. Isso aqui é muito importante, isso aqui pode ser uma base, pode não, é uma base do seu ministério. Então, Jesus não desiste de quem falha. E Pedro teria que aprender essa lição de ser recebido por Jesus, ser restaurado, para que ele mesmo pudesse aplicar isso no ministério dele, quando Jesus mesmo diz, né, cuide das minhas ovelhas. E aí nós temos a aplicação, e na aplicação nós vamos trabalhar muito a questão de que Jesus não nos rejeita quando nós somos falhos. Tem também aqui as perguntas, olha só, 5 perguntas. Então converse com as crianças aí na sua sala de aula, faça a pergunta, espere eles responderem, preste atenção, né, dirija esse momento aí de interação. E aqui embaixo uma adaptação por faixa etária, conforme a sua turminha. Aí você pode ajustar um pouquinho o discurso, deixando ele adequado. Eu não gosto da palavra simples, viu? Porque a Bíblia não fala para a gente simplificar, não. A verdade ela tem que vir como ela é, não simplificada. Só que, conforme a idade da criança, você pode adequar aquela verdade. Adequar é diferente de simplificar. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas a ideia é que você trabalhe bem o texto bíblico, né? Nós temos aqui o versículo para decorar, isso aqui você também pode imprimir e colar aí na parede ou em algum outro lugar. É isso aí, que Deus te abençoe. Se tiver alguma dúvida, mande o WhatsApp. Tamo aí, no Instagram e no YouTube, incucar.igreja. Deus abençoe, valeu, tchau, tchau.